Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live de hoje. Tô me ajeitando aqui pra gente começar. A gente vai falar sobre nutrição e preparação física. Então vou esperar um pouquinho aí o Bruno já entrou. Vou esperar ele me pedir aqui solicitação. E aí pra gente começar. Então acho que hoje vai ser muito interessante, a gente vai abordar alguns tópicos bem importantes. Aceitar aqui. E acho que vai ser bem bacana. Espero que vocês participem também, podem ir perguntando, deixando as suas perguntas, interagindo com a gente, que é bem importante. Senão a gente se sente, às vezes, falando sozinho só aqui. Então, vou esperar o Bruno entrar. Tô aguardando a resposta dele aqui, para a gente iniciar. Vamos aguardar. Quem quiser ficar à vontade. Tô tentando com que o Bruno se conecte aqui com a gente. Vamos ver de novo aqui o que aconteceu. Vamos ver se agora vai. Entrou. E aí? Oi, Bruno. Agora sim. Mais uma agora, né? Vamos Tava um começar pouquinho. então a outra, né? Que a gente ultrapassou o tempo. Vamos cuidar na realidade. Queria que tu te apresentasse um pouco, né? Falasse um pouco do que a gente vai falar hoje, um pouquinho do teu trabalho também, dessa parte que tu faz, mais voltada, específica, que eu acho tão importante. E aí a gente já começa. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Poçada Fialho, sou nutricionista, sou pós-graduando em nutrição clínica funcional, sou pós-graduado em fitoterapia e tenho uma especialização do qual me orgulho muito, que é a parte de modulação intestinal com o professor Murilo Pereira. Enfim, então, eu acho que eu me apresentar um pouquinho, até mesmo um pouco da minha história, né? Eu havia comentado com a Dani que acho que era importante falar que o que a gente vai trazer hoje como assunto, a nutrição e o exercício físico, sempre teve muito presente na minha vida, né? Desde os 3, 4 anos já iniciando o esporte que era o pádel, do qual eu tive, na realidade, a oportunidade de ter uma quadra aos fundos de casa, né? Então, minha vida foi sempre em função do esporte. Pádel, depois com os 12 anos joguei tênis, joguei golfe, porque meu pai gostava muito, também me incentivava muito. E para quem não sabe, eu era obeso, né? Tive meus períodos durante a minha juventude e sempre fui muito ativo em termos de estar realizando exercícios, né? E aí eu acabei colocando a nutrição aliada ao exercício, que acabou me trazendo aí, digamos assim, a minha vitalidade positiva, né? As condições hoje que eu tenho físicas, da qual eu sou muito orgulhoso de ter conquistado. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Bom, enfim, então para quem não conhece, eu acho que a nutrição funcional esportiva, ou nutrição funcional por si só, pode ser que seja na realidade para muita gente uma área de conhecimento da nutrição que nem todo mundo domina, que nem todo mundo na realidade conhece, tá? Para quem não conhece, ela é na real uma ciência integrativa baseada em interrelações dos sistemas do corpo, tá? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação para um paciente, a gente acaba querendo promover para o atleta também, né,
a saúde como um todo, bem-estar físico, mental, social. Então, a gente faz, como eu digo, hoje minha consulta demora 1h30 e cada vez parece que eu preciso de mais tempo para entender esse atleta, para saber o que eu preciso trabalhar em termos nutricionais para dar a condição para ele de performar melhor dentro de quadra, de campo, da academia, dentro do tatame, enfim. Então, a nutrição funcional é isso, é olhar para todos os sistemas, tá? E posso entrar mais adentro disso agora, se a Dani me permitir, né? Que, na realidade, esses sistemas seriam o quê? Eu vou falar de assimilação desse paciente, né? Assimilação seria o quê? Será que ele está tendo boa absorção de nutrientes? Será que ele não está com uma desbiose? Será que esse atleta ele não vem com uma dispepsia, com problemas gastrointestinais, com uma constipação, com uma diarreia? Será que ele não tem alguma questão que eu precise, né, identificar nesses sinais e sintomas para que ele consiga absorver melhor esses nutrientes e performar melhor dentro do esporte, né, do que ele aí necessita esses nutrientes para ele conseguir evoluir, né? Outro sistema também muito importante, a gente fala, que eu acho que é a energia desse paciente, né? Eu vou trazer mais tarde um exemplo para vocês de um atleta que eu tenho, um tenista, né? Que me reclamava muito da parte da energia, sentia que não tinha ânimo, que estava sempre cansado dentro de quadra, não tinha boa recuperação. Então, quando a gente consegue identificar dentro desses sistemas e ele me apresenta esses sinais e sintomas de fadiga, de cansaço, eu possa estar ofertando para ele nutrientes extremamente importantes para essa possível disfunção mitocondrial, digamos assim. Ofertar para ele mais aquele alimento, né, que ele consiga daí ter mais energia, né? Até porque é muito comum e corriqueiro receber, às vezes, ali atletas, né, ou esportistas que vêm comendo que nem passarinho, né? Com Sim. receio de engordar e tudo mais. Então, a energia também é uma das chaves dentro desses sistemas. Outro ponto importante, a parte imunológica dele. Quando ele vem com uma restrição muito de carboidrato, ou até mesmo de proteína, às vezes ele reclama o atleta de fazer treinos de alta intensidade, uma treinadora com a Dani, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Chega no campeonato, faz toda a condição dele de performance e logo ele cai doente, fica na comunidade baixa, né? Então sempre acaba tendo essas quedas. Isso não pode acontecer. Ele tem que estar se mantendo no alto nível, na realidade, da função de defesa e reparo. Por quê? Porque os treinos vão ficando cada vez mais intensos, né? Outro ponto importante também, integridade estrutural desse paciente. Como é que estão as articulações dele? Como é que está a parte óssea, né? Até falando da parte estética, pele. Então, a gente pode ofertar alguns, digamos assim, nutracêuticos que pode melhorar essas questões. Um exemplo comigo, por exemplo, né? Eu tenho condromalácia, né? E volta e meia um pouco de dor ali no centro da patela, né? E sempre me falavam, Bruno, toma glucosamina e condroitina, né? E tudo mais. E não tinha uma melhora. Quando eu passei a utilizar, digamos, o C2, né? Simplesmente a dor sumiu, tá? Então, quer dizer, identificar esses possíveis gatilhos para que a gente consiga fazer esse atleta performar. Sim. Bom, então vou aproveitar esse teu gancho, falar alguma questão da preparação física, mas que vai estar ligado a isso, né? O primeiro ponto é que o fator limitante de cada atleta ou de cada pessoa, ele vai ser diferente, ele não vai ser igual. Então, assim como a parte nutricional, ela também tem que ser, né? Então, a gente não pode pegar algo que deu certo daqui a pouco contigo, ou daqui a pouco comigo, ou daqui a pouco com um atleta, um outro atleta, e que isso vá servir para todos. Então, esse é o primeiro ponto. Depois tu pode comentar um pouco sobre isso. O Uhum. segundo ponto é o que o Boyle dizia, que o treino é o prego e a nutrição é o martelo, e eu concordo muito com essa frase, né? Então, eu acho que a parte nutricional, ela tem dois papéis para mim, na minha visão de preparadora física, fundamentais. O primeiro é na parte de regeneração, né?
desse atleta, né? O quanto isso vai ser importante, e na parte também de elevar o percentual dele na performance. Então, o nosso objetivo é deixar o atleta em condição sempre ótima para ele performar, né? E elevar esses níveis de condicionamento. E eu não estou falando de parte estética, né? Eu estou falando mesmo de parte funcional do corpo dele, né? No desenvolvimento de todas as capacidades físicas, justamente com isso que tu falou, Bruno, que eu achei muito interessante. Essa parte interna, né? O intestino, a própria, as vísceras, a respiração, as articulações, como tá a parte biológica, vamos dizer assim, né? Desse atleta, e juntamente com isso a parte emocional, que a gente também não pode esquecer, né? Porque isso tudo faz parte de um programa, de um processo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão, né? Desses 3 pontos que eu falei. E se tu quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Isso que tu falou foi muito interessante na realidade, né? Vai tratar esse paciente não como todos os outros. Por quê? Porque não é uma coisa protocolada, tá? Uma das premissas, né, digamos, os princípios básicos da nutrição funcional é a individualidade bioquímica, né? Então, assim, cada atleta, cada ser humano, ele é único, né? E eu tenho fatores ambientais que pode estar trazendo alguma condição diferente do que outro atleta da mesma modalidade de exercício, né? A alimentação desse atleta é diferente do outro, né? Os hábitos de vida, né? Aonde ele mora, isso também faz toda a diferença. Então, assim, o tratamento ele é centrado no atleta, no paciente. Se ele chega com, digamos assim, uma doença, né? Uma questão limitante, eu não tenho um protocolo para ele específico para aquela situação, né? Eu tenho que olhar para ver qual é a causa, o que está acometendo essa queda de rendimento desse paciente, né? Está faltando algum nutriente, ver o equilíbrio nutricional desse atleta, ver a biodisponibilidade dele, se ele está absorvendo de fato bem esses nutrientes. Então, assim, o que eu tenho que ofertar para ele é o quê? É a vitalidade positiva, é a saúde plena. Então, cada atleta que chega, por mais que tenha a mesma modalidade, se eu atendi, como o Fabrício Neis, que darei o exemplo, um tenista e atender outro tenista, o protocolo não será o mesmo. Até porque ele tem uma carga de atividade de exercícios diferente do outro. Ele, quando chegou para mim, ele tinha dias que ele treinava 2 vezes ao dia, tinha dias que ele treinava uma só, tinha dias que nós tínhamos o campeonato. Então, são dietas, digamos, diferentes, ofertando, né, necessidades diferentes energéticas de macronutrientes, de micronutrientes. Então, tem que ter realmente esse olhar individualizado, né? Então, isso é os princípios básicos da nutrição como todo, né? Mas a nutrição funcional gosta muito de salientar esses cuidados todos. Uhum. Outro ponto que eu acho bem importante, que às vezes pode, vamos dizer assim, junto com o sono, junto com essa qualidade também emocional do atleta, é essa questão química, né? Então, assim, a parte química do corpo, ela tem que estar preparada para isso, né? Essa biologia corporal, ela tem que estar, vamos dizer assim, em funcionabilidade, né? Ela tem que estar funcionando como uma engrenagem, de forma perfeita. Senão, isso pode acontecer de puxar o tapete na preparação. Então, muitas vezes a gente trabalha com todo o planejamento e o atleta não está rendendo o quanto a gente acha que ele pode render. E isso está ligado à parte nutricional e à parte de sono, né? Que são as duas coisas, para mim, que são pilares fundamentais da preparação física, tanto quanto a parte, vamos dizer assim, de desenvolvimento das capacidades, quanto olhar o atleta como um todo. Então, o que tu faria, Bruno? E como a gente pode otimizar mais essa, vamos dizer assim, essa biologia do corpo, né, para cada atleta? Bom, Equilibrar, acionar isso. então eu tenho que, na realidade, fazer, digamos assim, montar uma teia para esse paciente, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da nutrição funcional. Então, eu tenho que entender toda a vida pregressa desse paciente, os hábitos de vida que ele tem, os hábitos alimentares, né? Quais foram as patologias que acometeram até mesmo a família para trabalhar esses nutrientes para que ele não apareça, já que ele tem, digamos, uma capacidade de genes
com essa possibilidade de gatilho, né, logo à frente. Falando até de gatilho, falamos de gatilho, ver se ele realmente a alimentação dele, que se está muito industrializada, digamos assim, se eu não tenho que ter cuidado com essas bactérias gram-negativas que acometem o intestino dele e tiram a energia dele ou geram uma inflamação de baixo grau, fazendo com que ele perca rendimento. No momento que eu tenho uma inflamação dentro do corpo, eu estou perdendo energia para ela, né? Então, fazer todas as perguntas, mapear, e aí, obviamente, eu falo do sono, eu falo de relaxamento, né? Tu consegue dormir bem, tu acorda durante a noite, quantas horas tu estás dormindo? Eu preciso que tu tenha 7, 8 horas de sono para te recuperar. Tem magnésio suficiente para tu te recuperar energeticamente, tem ferro, né, que são nutrientes ali muito importantes, ou até mesmo vitaminas do complexo B, para melhorar essa questão do metabolismo energético desse paciente, né? Então, quer dizer, a gente tem que falar de hábitos, a gente tem que falar dessas questões mais, como tu fala mesmo, biológicas, né? Trabalhar com, se vamos falar de disfunção mitocondrial, né? Para que tu falou que ele poderia chegar, digamos, com pouca energia para o treinamento, né? Eu tenho ali, eu posso trabalhar com uma cúrcuma, posso trabalhar com sulforafanos, que são os crucíferos, né? Eu posso trabalhar com resveratrol, que são outros, digamos assim, nutrientes que pode melhorar a energia desse atleta. E claro que dá fonte de macronutrientes. Eu tenho que dar uma bela quantidade de carboidrato, dependendo da modalidade, é claro, proteínas e lipídios. Então, se ele tem um sono adequado, uma boa alimentação e a cabeça esteja funcionando de maneira adequada, porque isso é até um dos pontos que é o ponto central da teia da nutrição funcional, é falar das partes das emoções, que está ligado ali, será que ele está muito ansioso, será que ele está um pouco nervoso, enfim, com toda a situação do treinamento, da carga, ele tem que estar realmente centrado. Isso foi um dos pontos muito importantes que eu trabalhei com o Neis. Eu solicitava muito que ele meditasse antes de dormir e que ele fizesse um trabalho de respiração antes de começar qualquer partida, tá? Posso até aproveitar e falar do Neis um pouquinho? O Neis é um atleta da ATP, duplista brasileiro nosso, tá? Com muito orgulho. E o Neis, quando chegou para mim, chegou no ranking ali da ATP em 140, tá? E em torno de 6 meses, acredito eu, que foi a época dos campeonatos lá na Europa, nós chegamos à posição de 109, tá? Quais eram as queixas do Fabrício para mim? Bruno, me sinto cansado, não tenho ânimo, tá? Ando desconcentrado, ando meio que sem muito foco, tá? Muita rinite alérgica, tá? E eu falei, então tá, vamos o seguinte, vamos fazer todo o roteiro de anamnese, vamos preencher todos os sinais e sintomas do corpo inteiro, cabeça, olhos, tudo. Tudo aqui, ó, intestino, energia, parte das emoções. Então, ele preencheu para mim. Com esses dados, o que eu consigo? Eu consigo avaliar os desequilíbrios nutricionais que pode estar cometendo esse atleta. Passei a dar uma alimentação para ele, que a primeira pergunta que ele fez foi: preciso comer tudo isso? É sério? Eu falei, é sério, tu tem que comer tudo isso, tem 2 dias de treino intenso, tu vai para um campeonato, tu tem que estar bem. Então, assim, ele teve uma melhora no rendimento dele e era muito engraçado que quando eu acabava assistindo os jogos dele, quando eu tinha a possibilidade, ele era o único cara que estava sempre em quadra assim, ó. Por quê? Porque era energia que não acabava mais. Sim. E a meditação para ele foi algo muito importante, que ele acabou se sentindo muito mais centrado em quadra, focado em quadra, né? Até a meditação mesmo antes do sono, o trabalho de respiração, o sono dele era mais profundo, era mais reparador. Então, assim, tinha até no meu Instagram, para quem quiser já conhecer o Fabrício Neis, tem ali os nossos troféus ali, foi campeonatos na Itália, na Alemanha, então foi bem bacana, me orgulho muito dele. E é isso aí, então a gente tem que ter esse olhar individualizado para cada paciente, né? Sim, concordo muito. Essa questão da respiração para a gente também tem muito fundamento, desde a questão lá da base do treinamento, né? Uma das avaliações que a gente faz
é a respiração diafragmática, né? É a gente ver se o atleta, o aluno, ele está conseguindo realizar, o que está inibido, o que não está, até porque tem muita questão também psicoemocional, né, incluída nisso, tanto nas dores quanto nessa parte. Então, um dos processos de avaliação que a gente faz é da respiração. A gente utiliza muito a respiração no início do treinamento, né, como forma também de ativação depois da liberação. Então, a respiração eu acho extremamente importante. Eu utilizo ela bastante também antes de dormir. E para mim faz muita diferença desde que eu comecei a utilizar, né? Desde da questão de acalmar a mente, né? Eu uso outras coisas também, né? Não levar o telefone celular para o quarto. A gente aqui em casa não tem mais televisão no quarto, a gente só tem televisão na sala e no escritório. Então, coisas que a gente pode estar fazendo também para melhorar, né? Vamos dizer assim, para aumentar essa parte de restauração, né? De regeneração para começar o dia seguinte. E que se a gente for pensar, não é um dia só de cada vez, né? São os hábitos também. Então não adianta eu fazer isso uma vez na semana ou uma vez a cada mês. Não, eu tenho que fazer isso como se fosse um hábito. E aí eu queria entrar num outro ponto, Bruno, que é um ponto para as pessoas também entenderem um pouco, né? Do que é a preparação física e do que é também a parte estética, né? É lógico Uhum. vai ter a parte estética maravilhosa. Isso vai ser uma consequência do processo, não tem como, né? Mas eu queria tocar num assunto que é bem, vamos dizer assim, usual, né? As pessoas hoje, principalmente as mulheres, elas têm essa fobia de emagrecer, de ter que emagrecer a qualquer custo, então sempre como se estivesse sempre fora do peso. E então eu queria colocar um pouco como a gente enxerga isso na preparação e como tu poderia trabalhar com duas pessoas diferentes. Uma pessoa normal, vamos dizer assim, que te procura como estética, a gente sabe que tem bastante, né? Podemos até dar um exemplo do bodybuilding, por exemplo, e uma pessoa. Uhum. Então, vou te dizer como que a gente enxerga, né? Pra gente, o condicionamento cardiometabólico, ele não está ligado a somente queima. Ele está bem longe, ele está muito aquém de ser só queima calórica e emagrecimento, né? Bem pelo contrário, às vezes a gente precisa que um atleta de Gil ele ganhe peso e não que ele perca, por exemplo, né? Assim como às vezes a gente precisa de um atleta de maratona, ele perca mais algum peso, se ele... mas o nosso foco nunca vai ser a perda de peso. Então, pra gente, o condicionamento metabólico, cardiometabólico, ele fica muito claro que ele é feito para ser eficiente, para reduzir os níveis de fadiga durante uma competição, né? Por exemplo, de jiu-jitsu, durante uma prova de uma meia maratona. Então, quanto a gente consegue aumentar essa capacidade, né? Que é uma capacidade fisiológica, né? Metabólica, cardiovascular, o quanto isso vai ser eficiente para reduzir os níveis de fadiga dele. E o quanto a alimentação pode proporcionar ainda mais aumento de performance para esse atleta. E também na parte, vamos dizer assim, estética, o quanto tu pode acrescentar nisso também. A nutrição, né? Perfeito. Dani, seguinte, são pacientes completamente diferentes. Isso aí a gente sabe, né? Quando na realidade eu tenho um paciente de estética, né? Primeiro, esse paciente ele faz uma academia esporadicamente, às vezes nem a todos os dias, né? É uma coisa mais para se manter, digamos, em qualidade de vida, né? E às vezes o que me entristece na realidade é o paciente só querer ver a parte estética e esquece completamente da qualidade de vida dela, né? Então, assim, eu posso fazer uma dieta muito simples, eu não preciso periodizar esta dieta, porque ela simplesmente ela faz um treino, digamos assim, quase igual, digamos, todos os dias. Então, eu preciso de emagrecimento, eu vou fazer uma restrição calórica, eu vou ofertar todos os nutrientes necessários para que ela não se sinta também cansada, mas que ela consiga chegar, digamos, ter o seu percentual de gordura reduzido e tentar manter a sua massa magra. Agora nós vamos pegar um bodybuilder, tá? E esse bodybuilder precisa ganhar massa muscular, né? Eu preciso fazer uma dieta hipercalórica para ele e aí a questão é a estética não é tão importante nesse momento. Ele precisa performar melhor dentro do treino, ele precisa ganhar massa muscular. Então, eu vou aumentar os índices de carboidrato, eu vou reduzir um pouco as proteínas. A configuração da dieta
de uma pessoa que quer ganhar massa muscular, um fisiculturista, é totalmente diferente de uma pessoa que quer buscar o emagrecimento, né? E a gente vai diferenciar isso nos carboidratos e no que a gente vai dar de aporte, seja até mesmo na suplementação, para que ele consiga performar melhor, né? Vamos usar uma creatina para esse atleta da musculação, para ele ter mais energia, para ele ter melhora da hipertrofia, né? Já para o atleta, já para a pessoa que busca estética, quem sabe eu tenho que usar, fazer uma fórmula anti-inflamatória, digamos assim, e trabalhar com esses alimentos uma dieta bem mais anti-inflamatória do que para o próprio atleta do fisiculturismo. Então, são somente pontos bem, totalmente diferentes, né? Mas o que a gente tenta buscar nas duas questões é que a qualidade de vida não se diminua, que ele se mantenha com energia para fazer seus afazeres do dia, né, o trabalho para essa pessoa que busca estética e para o atleta que ele consiga dar conta do treino que vai começar a ficar cada vez mais intenso, provavelmente mais pesado. Uhum. Outro ponto, Bruno, que eu quero fazer bem o link com a preparação e com o que tu pode fazer, porque eu acho que as coisas não andam separadas, né? Então, outro ponto que é bem importante a gente, como preparador físico, no início, né? Tudo a gente sabe que funciona, né? A gente daqui a pouco experimenta, vai por erro e acerto e funciona, né? Quando a gente atinge um platô, como a gente vai fazer isso, né? Depois, o que a gente vai fazer depois disso? Então, vamos pensar num atleta, né? Vamos pensar nos nossos atletas de jiu-jitsu. A gente chegou até ali o Mundial, eles ganharam, deu tudo certo, a gente atingiu o platô lá da preparação física, provavelmente a parte alimentar vai estar boa. Então, como começar esse processo de novo, né? Então, a gente tem na questão da preparação física a adaptabilidade, e deve também ter isso relacionado com a parte de nutrição, acredito eu. E aí, a gente, como preparador físico, a gente tem que se desafiar, né? Utilizar novas ferramentas, experimentar, porque assim na preparação física, eu acredito, assim como na nutrição, tem muitos artigos, a gente estuda muito, né? Então a gente vai utilizar novas ferramentas para readaptar de novo, entrar num processo de adaptabilidade de novo, e a gente vai desafiar esse nosso programa de treino, né? Porque a gente não pode estar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, até porque tanto a parte nutricional, acredito eu, assim como a nossa, ela evolui muito, e a gente tem que estar sempre atrás dos melhores, vamos dizer assim, resultados, né? Então, assim, como tu faria isso? Né? Que ferramentas que tu utilizaria, e pensando nessa estratégia, né, que a gente utiliza muito do nosso plano B. Esse não deu certo, ou não deu muito certo, vamos para o plano B, né? Então a gente tem um plano B na preparação. É importante ter um planejamento, é importante ter um sistema de treino, óbvio, mas é importante que a gente consiga ter esse plano B, porque se as coisas não funcionarem como a gente imagina que fosse funcionar, que a gente possa atacar com outras ferramentas. Como tu faz isso na nutrição? Bom, esse ponto é bem interessante. Eu vou te dar até o exemplo do Fabrício, tá? O Fabrício estava em Porto Alegre, treinando 2 vezes ao dia, e me passou o comunicado: Bruno, estou indo para a Itália, ficarei X tempo na Itália, depois ficarei X tempo na Alemanha nos períodos de campeonato. Aqui, ele tinha uma dieta específica do que a gente conseguia alcançar dentro de Porto Alegre, no sentido, é muito mais fácil a alimentação dele aqui, ele tinha uma cozinha bem estruturada, então eu passo para ele uma alimentação para ele performar bem durante os treinamentos, com uma dieta que ele tenha bastante sua recuperação, digamos assim, a sua regeneração muito bem estimulada. Quando ele foi para a Itália, eu falei: eu preciso que tu chegue na Itália e me diga qual é a situação da tua alimentação lá. Onde é que tu vai estar? Tu vai estar no Airbnb? Tu vai estar num hotel? Então, o que acontece? Esse atleta ele tem que passar pro profissional a realidade que agora ele está. Então, ele falou: Bruno, eu estou num hotel. Então, bom, café da manhã nós temos. Glória a Deus. Depois tu vai comer pasta depois ao meio-dia, a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Então, ele me passou, na realidade, toda a rotina dele, e eu consegui botar esses alimentos que ele estava naquele momento lá.
Confesso que quando ele foi para a Alemanha foi mais difícil. Eu já não tinha uma carga, ele não conseguia comer tanta salada como eu gostaria que ele comesse para ter esses micronutrientes presentes, para que ele tenha uma recuperação melhor, para que o trabalho de comunicação, digamos, tireoide, suprarrenal e tudo mais, parte hormonal, tenha seus cofatores para que funcionem de maneira adequada, né? Agora, no momento que ele termina o campeonato e volta, já é outra estratégia. Tá? Eu não gosto de dizer assim, que é uma pergunta bem corriqueira, quando eles veem o teu atleta certamente ganhar, qual é a melhor dieta? Qual foi a dieta que ele fez? Né? Ele fez uma high carb, ele fez um ciclo de carboidratos, ele fez a paleolítica, ele fez a low carb? Não, só um pouquinho. Eu tenho a melhor dieta para o atleta e para o paciente é a dieta que ele consegue realizar. Agora, se nós estamos falando de um atleta profissional de alto nível, o cara que tem um cuidado exemplar com a alimentação, se eu, com base científica, digo, olha, o ciclo de carboidratos para ti é o que mais vai te performar, eu vou te ofertar ele, eu vou montar ele para ti e vou colocar para que a gente faça esse teste e ver como é que tu aceita, por óbvio, né? E aí como é que ele vai se dar bem durante os campeonatos e o objetivo. Então, a nutrição, tudo depende, Dani. Tanto que na educação física é a mesma coisa. A gente, na Sim. realidade, tem que fazer que isso para ele se torne palpável e possível. É claro Uhum. que se eu percebo que ele realmente vai ter muito mais a ganhar com uma certa estratégia nutricional, nós vamos colocar ela porque é o trabalho dele, ele é a ferramenta de trabalho dele, né? Uhum. Então, ele estando ciente disso, ele não vai dizer que não, né? Uhum. E é isso. Então, tem que ter, cada situação, cada atleta, para cada situação de seu esporte, a gente tem que ter um olhar e ver o que é mais interessante para que ele consiga performar melhor. Sim. Vou aproveitar que tu falou um pouquinho dos hormônios e a gente sabe que na preparação física, né, assim, como tu já deu o exemplo do teu atleta, assim como nossos atletas às vezes perdem performance, a gente sabe que não é pela questão da preparação física, a gente consegue enxergar isso, né? Depois que a gente consegue ter a habilidade de conhecer mais o atleta, de entender mais, de fazer uma leitura dele como um todo, que é muito importante isso, né? Então, a gente, como preparador físico, a gente não pode só pensar naquele corpo como se fosse uma máquina, né? A gente tem que pensar no todo, né? Como a gente já falou antes. Então, a parte hormonal, os hormônios, eles podem trabalhar contra a gente na preparação física ou a favor da gente, né? Então, o quanto a nutrição e a mente, né? Mas a nutrição pode potencializar isso, né? E pensando que se a gente conseguir, vamos dizer assim, eu vou usar um termo da preparação física, tá? Mas que eu acho que tem muita Uhum, ação. Se a gente conseguir maximizar essa potência do sistema endócrino que a gente tem, a gente vai conseguir aumentar também essa performance dele, principalmente quando ele chegar lá no topo da pirâmide, onde a gente vai ter que trabalhar muita intensidade de força, quase força máxima, quando ele começa a entrar na potência, quando ele começa a entrar nos trabalhos de velocidade, né, de aceleração, os trabalhos específicos, os drills. Então, o quanto a nutrição pode auxiliar e o quanto essa parte hormonal também pode aumentar ou, vamos dizer assim, destruir a preparação física. perfeito. Bom, dentro, vamos supor, do mundo bodybuilder, todo mundo quer a receita para aumentar a testosterona, né? Ah, o que eu tomo, fitoterápico e tudo mais. Porém, para a gente conseguir modular todas essas questões hormonais, a gente tem que pensar já de cara na nossa base, que são os nossos hábitos de vida. Então, o sono tem que ser muito reparador, a gente tem que ter bons níveis de vitamina D, a gente tem que ter uma dieta mais anti-inflamatória, porque se a gente tem uma dieta pró-inflamatória, a gente pode estar aumentando aí os hormônios femininos e acabar fazendo a aromatização desses hormônios masculinos, né? Então, assim, tem que ter um olhar para os hábitos de vida, tá? E aí, modular essa dieta com micronutrientes que podem potencializar essas questões hormonais. Então, assim, não teria, digamos, uma fórmula em termos de micronutrientes, né? Mas uma dieta que eu diria mais limpa, eliminando aqueles produtos industrializados,
né? E ele tendo uma rotina alimentar saudável, ele com certeza vai estar mantendo os seus níveis fisiológicos aí, já que não é permitido, na realidade, o uso de nenhum fármaco, né, para potencializar isso dentro do atleta, né? Então, ele tem que ter, na real, uma alimentação extremamente saudável, tá? Eu não sei se me fiz explicar dessa parte. Sim, sim, foi ótimo. E tu acha que essa questão hormonal com a alimentação, né? O aluno mesmo, teu paciente mesmo, nosso aluno da vida real, eu penso que o foco, eu acho que é a parte principal, né? A pessoa tem que entender o que ela vai ter que fazer, né? De que forma ela vai ter que fazer e seguir, né? Ter esse foco, ter essa mentalidade dessa mudança, porque vão ser mudanças, né? Se algo não tá certo, correto no teu corpo, a gente vai começar a modificar isso, né? Então vai mexer com essas estruturas, né? Fisiológicas e muitas vezes até emocional, porque a pessoa vai ter que daqui a pouco mudar o seu ritmo de vida, fazer coisas diferentes do que ela vinha fazendo, né? De dormir, daqui a pouco ter que dormir mais, de atingir aquela fase que a gente falou do sono, que vai levar à regeneração, né? Então, o quanto tu acha importante essa parte mental também, né? De tu entrar na mente do teu paciente, assim como a gente também tem que entrar na mente do atleta, né? Diferente até do. Geralmente o nosso atleta, quem é atleta profissional, ele já vem com aquela mentalidade de atleta, né? De ser um atleta. Então ele tem mais resiliência, ele está acostumado a, vamos dizer assim, a sofrer mais, com sofrimento, né? Mas o aluno nosso da vida real, ele tem essa condição, né? Principalmente as mulheres, de não querer sofrer, de quando o treino começa a ficar pesado, né? Quer cair para trás, que nem eu digo. Então, o quanto isso a gente, o nosso papel, né, tanto do nutricionista quanto do preparador físico, de entrar na mente do atleta, né? E como que tu faz isso, se tu faz e de que forma? Se tu faz de uma forma mais agressiva e pontual ou se tu vai, né, enfim, entendendo como funciona o teu paciente e a partir disso fazendo as modificações que têm que ser feitas. Bom, eu acho que esse ponto é um dos pontos mais importantes. Se aqui não manda o comando, o resto vai ser difícil, na realidade, de tu realizar, né? Quando a gente fala dos sistemas, que eu falei ali da assimilação, integridade estrutural, defesa e reparo, comunicação, transporte, enfim, todos eles, quem está no centro são os fatores emocionais, mentais e espirituais. Isso na nutrição funcional a gente fala, né? Por exemplo, há uma pergunta bem engraçada que eu coloco dentro do meu roteiro de anamnese, que não faço para todas as pessoas, eu vou sentindo isso de acordo com a consulta, como é que é a relação, né, de equipe dentro de trabalho, né? Óbvio que eu não toco na relação dos relacionamentos, né? Que aí poderia dar problema. Mas como é que é a relação? Porque às vezes o trabalho dessa pessoa é extremamente estressante. Então ela já chega, na realidade, para o treinamento, para fazer dieta, sem energia, na realidade, né? Sem motivação nenhuma. Então, os pontos mentais do estresse que nos acomete hoje, devido a essa correria do dia a dia, ela é muito grande e atrapalha total, desde a preparação física, desde com a parte nutricional. Um outro ponto importante nesse momento de quarentena, muito nós falamos na outra live, né? Mas não tem como fugir. Eu recebi mais de uma ligação de pacientes que acabaram tendo uma crise de ansiedade, tá? Isso é um outro ponto que também acaba cometendo as pessoas porque elas perdem referência tanto da dieta, perdem referência do seu treinamento. Quantas pessoas não estão sofrendo por não ter academia? Por não estar conseguindo treinar ali ao ar livre ou estar treinando dentro de casa? Né? Ou realmente sem o personal, esse personal não está disponível para essa pessoa, né? Então, isso afeta completamente nas questões cognitivas e isso é muito importante salientar e conversar. Eu tento elucidar, eu tento ter uma empatia com o paciente para que eu consiga dizer, olha, tu tem que te estressar menos, tu tem que tentar meditar, como eu falei para o Neis. Tu tem que meditar mais para ter mais foco, tu tá ali, o foco é o jogo, nada mais pode entrar na tua mente naquele momento, né? E então ele sentiu uma melhora.
Porque muita gente não acredita na meditação, né, Dani? Muita gente acha que a meditação é tu sentar, botar as mãozinhas assim, com as pernas cruzadas. Não é isso. A meditação é tu te conectar contigo mesmo, né? É tu estar ali sentindo o teu corpo, né? Isso tu pode fazer com 5 minutos, tu pode fazer no momento que deu o intervalo do teu trabalho, respira. A gente está o tempo inteiro conectado com o celular. A gente acorda, a primeira coisa que faz, olha o WhatsApp. Então, se tu já recebe uma notícia ruim, tu não quer nem levantar, a tua questão cognitiva foi por água abaixo. Agora, se Sim, tu bota como prioridade, né, a tua rotina, o teu planejamento, eu vou acordar, vou tomar um banho, vou fazer um café, e tu olha o celular desta posição, é totalmente diferente do que tu olhar o celular deitado e receber notícias ruins, né? sim. Então, acho que essa parte realmente das questões cognitivas e mentais, ter resiliência e tudo mais, a gente até consegue passar, mas não é algo tão fácil para tanto o paciente, o atleta, enfim, internalizar isso numa fórmula básica. Não, medita 5 minutos, está tudo certo. Isso é Uhum. treino. Tudo é treino. A dieta é treino, o foco é treino, o treino é treino, o sucesso é treino. Então tem que, na real, estimular isso diariamente para se manter estável, se manter performando melhor. Sim. A gente usa muito, né, na preparação física. Vou fazer uma analogia agora, e aí tu pode botar isso para preparação não, para nutrição. Nutrição, A gente fala muito da questão da mobilidade, né? E a mobilidade a gente diz que ela é, vamos dizer assim, o início de tudo, né? A mobilidade e estabilidade articular. Então, a mobilidade, ela que vai te dar, vamos dizer assim, o suporte para te executar todos os movimentos que tu vai ter que fazer. Vamos pensar na progressão do treinamento, né? Então, a gente brinca que ela é o alcance de movimento, né? Então, a mobilidade, vamos dizer assim, é a base. Seria, vamos dizer, o pré-requisito. Tu ganhar o direito de tu fazer aquele movimento, porque tu já passou pelaquela etapa. E isso é o início do trabalho de movimento, né? Mobilidade, estabilidade, essa força no core, são um triângulo que a gente, a respiração, que a gente não pode esquecer. Então, eu queria saber se na preparação, na nutrição, nutrição. tu tem um norte, vamos dizer assim, uma base, um início disso tudo, né? Até de convencimento, de como tu vai convencer, né? Assim como a gente, quem vem nos procurar, vem trabalhar com movimento, como tu vai te movimentar melhor, né? Então, se tu tem enfim, alguma dica, alguma estratégia de como iniciar esse teu processo aí de mudança, né? Tanto comportamental quanto fisiológica, enfim. Eu gosto muito dentro da consulta de desenhar, apesar de ser um péssimo desenhista, tá? Eu gosto muito de desenhar para mostrar o que está acontecendo com o corpo, com as situações que ele está me passando, tá? Então ele mostra que está com uma dieta extremamente industrializada. Eu vou fazer o desenho do intestino, eu vou falar sobre a questão de glicose, a curva de glicose, o que está acontecendo, por que ele tem fome, por que ele, né, ele está sofrendo com uma certa resistência à insulina ou apresentando essa possibilidade. Então, eu acho que às vezes desenhar, né, e dar tempo de tu explicar e trocar essa informação com o paciente, isso já é, tipo, é primordial. Porque se tu explica, tem calma de fazer ele entender isso e ele consegue internalizar, a motivação dele para começar a dieta já é outra. Sim. Simplesmente chega lá e entrega para ele simplesmente a dieta, sem explicar nada do que está acontecendo, por que ele está sentindo esses sinais e sintomas. Ele vai sair de lá, tem que fazer isso aqui, tá? Então, assim, acho que o fato de eu desenhar e explicar, isso pode ser, acho que, o diferencial de todo nutricionista que se dá o luxo de fazer isso. Como eu digo, eu fico 1h30 com todo paciente. Ontem mesmo, fiquei 2 horas com uma paciente. Senti a necessidade, tive esse privilégio de tempo, senti a necessidade de explicar, desenhar para ela, contar, mostro alguns gráficos, mostro alguns esquemas, abro minha tela para ela, monto com ela a dieta, porque acho que além de eu ter esse cuidado com o paciente, tu falou da mobilidade, né? Isso já te mostra, já tem um reflexo rápido, né? Para quando tu vai fazer o exercício, falar, nossa, já estou bem melhor. Pelo menos eu que tenho digamos assim, uma bela percepção corporal, eu já senti que quando eu fiz aqueles exercícios contigo,
Eu falei, meu Deus, né? Eu já estou outra pessoa, né? Eu acho que eu passo junto do plano orientações nutricionais básicas, mas que se qualquer pessoa recebesse e levasse à risca, ela teria seus benefícios, né? Outro ponto que acho que é o pontapé inicial para a dieta, né? É a adesão. Não adianta eu prescrever uma coisa que esteja fora da rotina dele. Tu tá onde às 3 da tarde que eu quero que tu faça um lanche? Ah, eu tô dentro do escritório. Tá, mas tu pode comer comida, tem que ser um lanche rápido. Então, se tu conseguir botar essas possibilidades que ele consiga realizar no dia a dia dele, ele vai ter sucesso na dieta. E depois não possa me dizer, na realidade, que não conseguiu, né? Então, eu tento ajudar da melhor maneira possível para que o plano alimentar esteja dentro da realidade dele, Sim. né? Ah, o paciente trabalha com carro para lá e para cá. Bom, quando vê, eu preciso trabalhar com uma suplementação. Suplementação é a cereja do bolo. Eu quero Sim. trabalhar com alimentação. Aqui, a suplementação, bom, agora eu vou ter que usar uma proteína para esse Hum, paciente. Porque aí ele consegue, pelo menos, não ficar frustrado, né? Eu gosto de dizer para o paciente o seguinte: o feito é melhor que perfeito. sim. Porque acontece, se ele de manhã acordou, já não fez o que estava proposto na dieta, o que ele vai fazer? Ah, não vou fazer mais, já vou deixar assim, né? Isso também serve para educação física, né? Não fez o trabalho de mobilidade em casa, que era o teu dever, vai chegar lá já e assim vai deixando. Então, assim, o feito é melhor que perfeito. Se tu fizer um pouquinho cada dia, tu vai conseguir ter resultados, né? Uhum. Todo mundo tem essa questão do perfeccionismo, né? Quer fazer o 100%. Eu não espero que todo meu paciente faça 100%. Eu Sim. espero que ele faça um pouco, pelo menos, na realidade. Bruno, a gente são 8h20. Tá. Quer finalizar com uma questão mais filosófica, até e trazendo para o nosso mundo atual que a gente está vivendo hoje, né? Que eu acho que vai vir bem a calhar nas nossas duas profissões. E aí vamos deixar um pouquinho aberto para se alguém tiver dúvida, pergunta, e aí a gente finaliza para não ficar que nem a outra que a gente foi a mais Foi sem querer, na realidade. sem querer, foi bem bacana e é isso. A gente tem muita coisa para trocar, né? São assuntos que são completamente interligados e não tem como. Tu falou um ponto bem importante, né? Dessa questão de fazer, talvez não fazer o que estava na meta, mas fazer, né? Eu vejo duas questões muito importantes agora, na verdade, três também, que é o lado quatro, o lado espiritual e emocional. Mas principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje, cada um nas suas casas, ela desencadeou muitos problemas, principalmente aquele primeiro que a gente começou a falar, né? Da gente ter tempo para se enxergar, né? E aí isso causou uma ansiedade muito grande, né? Isso causou uma talvez revolta muito grande, porque a gente vive num sistema mais automático, onde a gente não tem esse tempo para a gente, né? Então todo mundo se perguntava o que você vai fazer com esse tempo, né? Então eu acho que eu vou tocar num ponto que eu vejo muito para mim que dá muito certo, que é a disciplina. E eu vou dizer, de repente vocês vão dizer assim, Dani, mas é muito fácil, tu foi bailarina até os 30 e poucos anos, tu sempre praticou atividade física, tu adora se movimentar. Não, tem vezes que a gente não tá afim de se movimentar. Tem dias que tu não vai estar afim tanto de treinar. E tu vai fazer. Aquilo ali tem que ser a disciplina, ela tem que fazer parte da tua vida. Tu não precisa estar muito afim. Então é isso, vai lá e faz. E eu vejo muito que as pessoas nesse tempo deixaram. Por isso, tô em casa, não preciso me arrumar. Dieta, eu nem sei quando que eu vou sair pra rua de novo. Já vai ser inverno aqui no sul. A gente não vai ter essa preocupação com estética. E quando tu vê, tudo se perdeu. Então, a preparação física se perdeu, a parte nutricional se perdeu. E aí, para te fazer o gancho de novo e voltar, às vezes é muito difícil, Muito né? E a difícil. pessoa perde essa motivação. Então, eu acho que a gente tem dois papéis, porque às vezes para algumas pessoas é mais fácil se motivar. Então, acho que a gente tem que ter esse papel motivador, né? A gente tem que ter, eu digo, esse bafo na nuca. Eu tô sempre com bafo na nuca dos meus alunos, dos meus atletas, porque eles têm que me mostrar o resultado, eles têm que fazer a parte deles, né? É uma via de mão dupla. Não é só eu planejar
a preparação física, eles têm que me dar esse retorno também. E o retorno vai ser isso, dormir bem, se alimentar bem, né? Então, eu queria um pouco da tua opinião sobre isso, né? E como também tu tá ajudando, eu acho que as lives que a gente fez, as duas, acho que ajudaram muito as pessoas, né? Eu recebi muitos feedbacks positivos, mas o que tu faz, né, como nutricionista nessa questão e o que tu acha disso que eu falei? Não, não, acho que está perfeito, né? Eu acho que a gente tem essa carga de ter disciplina, e a disciplina para tanto para o treino, para a dieta, ela é durante um período. Depois que ela vira hábito, isso é automático, né? O problema é que essa quarentena trouxe o seguinte, a quebra da nossa rotina, aonde estava o hábito instalado. No momento que esse hábito foi quebrado porque não havia rotina e a pessoa não se planejou, isso tudo foi por água abaixo. Então é mais difícil para ela retornar, né? Com a alimentação acontece o mesmo, no sentido de paladar. Vinha comendo extremamente saudável, né? E aí quando vê começou a botar um doce aqui, um doce ali e a palatabilidade já começou a mudar. O gosto pelo alimento começou a mudar. Então a volta, ela é um pouquinho mais difícil. O que eu passei para os meus pacientes, recebi umas mensagens bem legais, sabe? Eu fiquei bem feliz. É o fato de que quando faziam posts, eu até fazia algum comentário, alguma coisa para incentivar esse paciente, é que eu falei, olha, tá tudo bem se tu não emagreceu nesse período de quarentena e não ganhou massa muscular, mas mantenha a tua sanidade mental, mantenha a tua saúde, né? Tá tudo bem se tu não criou uma nova habilidade nesse período que tu tá só em casa, né? Eu, graças a Deus, claro, eu instiguei isso e criei grandes habilidades. Eu comecei a fazer vários posts que, né, no meu Instagram, como tu mesmo sabe, não tinha tanto. E eu comecei a receber um retorno muito bonito. Então, eu fiquei mais motivado para fazer isso, né? Então, assim, eu acho que o conselho que eu dou é não se cobrem tanto, mas tentem fazer por merecer, na realidade, tentem procurar o melhor para vocês, né? Eu pergunto para meus pacientes, né? Não todos também, depende do paciente, quem é a pessoa mais importante na tua vida? A resposta, ela sempre vai, é minha mãe, é meu pai, é os meus avós, é meu filho. Não, só um pouquinho. A pessoa mais importante na tua vida é tu. Se tu te coloca em primeiro lugar, com certeza tu terás mais condição de cuidar dessas pessoas que tanto tu ama. Tu não está sendo egoísta, muito pelo contrário, tu está protegendo elas, porque tu te mantém saudável, tu te mantém em condições de estar sempre cuidando elas, com energia que seja. Então é muito importante que a pessoa ela pense que ela sim é a pessoa mais importante na vida dela e com isso ela vai ter mais condições para estar cuidando das outras pessoas que estão ao redor dela. Então acho que esse às vezes eu pergunto até, tem um paciente que às vezes chora na realidade porque quando se percebe, e aí eu vou dizer, acho que às vezes esse dizer assim, essa questão que eu pergunto, para ele é um vira-chave. Ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha me colocado em primeiro lugar, né? E quando se coloca, virou a chave, aí sim, ninguém segura, ninguém segura. Eu acho que o poder de mudança está na gente, né? Com Mas eu acho certeza. eu comecei até no nosso IGTV da Transforma-se, eu comecei a falar que a preparação física ela tinha um papel, o preparador físico tinha um papel facilitador, né? Então, eu acho que assim como nutricionista, eu acho que as nossas profissões são muito bonitas, assim como a fisioterapia e a psicologia, né? E os médicos, a gente tem esse papel de cuidar da saúde, né? E hoje, mais do que comprovado através de artigos científicos, que a parte emocional ela está completamente ligada e a parte biopsicossocial também ao nosso corpo. Então não tem como tu desconectar essas áreas. Então é o equilíbrio, é o que a gente falou na outra nossa live, né? É tu buscar o teu equilíbrio e cada um vai ter o seu, né? Cada um vai buscar uma forma de fazer isso, mas eu acho que a gente tem esse papel fundamental de estar auxiliando, né? De estar fazendo, cumprindo a nossa missão, que é estar auxiliando essas pessoas. Então, vamos abrir, vamos ver se tem alguma pergunta aí. Eu vi que o pessoal elogiou, bateu palma, falaram, acenaram, mas não vi Uhum. nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, tanto na parte de preparação física como na parte nutricional, para mim e para o Bruno.
senão a gente vai encerrar, que falta 3 minutinhos. Alguma pergunta, pessoal? Falem aqui com a gente. Pessoal encabulado. É, pessoal tímido. Acho que não tem nenhuma pergunta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não tinha nenhuma Eu pergunta. olhei para cima aqui, Era mas eu só não elogio. achei, eu não achei nada. Não tinha nenhuma pergunta. Bom, né, Bruno? Se Bom, alguém tiver dúvida, a gente pode deixar aí o teu Instagram para o pessoal, o meu também, o da Transforma-se, né? E podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar, né, Bruno? perfeito, perfeito. Fico muito agradecido pela oportunidade, Dani. Tu sabe quanto eu te admiro no teu trabalho. E, enfim, eu estou muito feliz de podendo estar essa troca contigo aqui, falando da nutrição e do exercício físico, que até nesse momento de quarentena ele é extremamente importante para não ser a gente fator de risco, né, para essa É, situação. Então, acho que é isso aí. Obrigado a todo mundo que está aqui na live, que presenciou, que, né, interagiu com a gente. E eu acho que é isso aí, pessoal. então tá. Pessoal, boa noite. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.